na reunião de atendimento, sabe? Para falar sobre o casamento. Uma cliente entrou em contato comigo, pediu meu orçamento e eu respondi para ela. Peguei algumas informações básicas sobre a data para saber se eu tinha disponível e tal. Aí eu falei para ela para a gente entrar numa ligação para a gente poder conversar sobre os pacotes, poder conversar um pouquinho. E a minha dúvida é o que conversar, tipo, o que eu pergunto para ela, como é que eu coloco o discurso de vendas. Então, basicamente, o que eu sugiro para você é seguir pelo círculo dourado, que é basicamente começar uma conversa saudável de uma forma que você gostaria de ser atendido, né? Então, quando a pessoa ela pede um orçamento para você, ela provavelmente tem mais dúvidas sobre você do que você sobre ela, certo? Então, quando eu começo o papo na reunião, eu primeiro quebro o gelo, porque eu sou profissional da parada, eu preciso quebrar o gelo. E a gente quebra gelo perguntando, assim, e aí, como é que você tá, né? E aí, preparada, ansiosa para o casamento, né? Então você faz algumas perguntas, não no quesito questionamento, não no quesito. Às vezes as pessoas confundem, Pedro, quando eu falo perguntar para o cliente, às vezes vira interrogatório. Parece que o cliente é bandido e você é polícia, sabe? Aquelas coisas tipo, pergunta, assim, parece entrevista de emprego, sabe? Não é. É conversar mesmo, né? Conversar mesmo. Mas conversar não só falando de você, conversar perguntando. Porque quando você pergunta algumas coisas deles, eles automaticamente perguntam outras coisas de volta. É meio que natural isso. E o que você quer é que as pessoas te perguntem o porquê das coisas. Entendi. Então, em algum momento que você quebrou gelo, você vai ter que falar o porquê que você fotografa. Ou, o que eu gosto de usar é porquê. Você não pode usar essa palavra, tá? Você não pode usar essa frase, mas basicamente, quando eu vou fazer um orçamento, eu tenho que explicar por que eu sou o fotógrafo ideal para o casamento deles. Por que Falar eu sou isso o sem fotógrafo falar deles? isso. Exato. Mas primeiro tem que acreditar que eu sou o fotógrafo ideal lá para eles. Se eu não acho que eu não sou, eu não vou fechar esse negócio. Primeira coisa, por que a gente é o ideal? Você sabe por que você seria o fotógrafo ideal para essa cliente? Cara, é uma pergunta difícil. Não sei responder. Se você não sabe responder por que você é o fotógrafo ideal para o casamento dela, como é que você acha que ela vai conseguir falar pro marido dela, pro noivo dela, ou pro bolso dela, ou pro pai dela, pra mãe dela, pro sogro dela, não sei, para quem ajudar essa parada, como é que ela vai vender você para eles? Como é que Entendi. ela vai dizer que você é o ideal para eles, se nem você sabe que você é ideal para eles? Então eu vou te dar um exemplo agora bem prático, bem didático, tá? Por exemplo, quando eu começo a reunião, eu normalmente faço algumas perguntas e uma dessas perguntas é: então, como é que vocês chegaram até o meu trabalho? Ela vai falar, não, eu acompanho há tanto tempo, eu acompanho há pouco tempo. Mas normalmente a galera diz, eu acompanho por muito tempo já, acho muito massa. E adoro as suas fotos espontâneas. E as pessoas começam a falar o que elas gostam do meu trabalho. Ou simplesmente, se elas vieram por uma indicação, elas falam, fulaninha de tal me indicou seu trabalho, as fotos delas ficaram assim. Ela começa a falar alguma coisa que abre a brecha para eu entender o porquê que ela chegou até mim e o que ela gosta em mim que fez ela chegar até mim. Veja bem, se ela chegou até mim, tem alguma coisa em mim, no meu trabalho, que ela gosta, que ela deseja, certo? Entendi. Você precisa entender o que ela deseja para, se por exemplo, a minha cliente diz que gosta, deseja ter fotos espontâneas, eu digo, eu paro e penso, eu sou o fotógrafo ideal para eles, porque ninguém faz fotos tão espontâneas, tão bem feitas, com uma experiência tão boa, com uma entrega, com um comprometimento, com uma responsabilidade como eu. Então eu sou o cara perfeito para eles. Uhum. Só que eu não vou falar isso na cara dura deles, assim. Eu falo, pô, que massa, essa é a pegada do meu trabalho. Realmente fotografar e contar a história de um casamento completa, mas de forma espontânea. Realmente trazendo fotografias que falem, né? Que comuniquem, que passem espontaneidade, que passam emoção, que passam sentimento. E é claro que o meu trabalho ele não é 100% espontâneo, né? Porque não tem como, assim, 100% espontâneo. É 95%, vamos lá. Porque eu acho que é importante daqui a pouco o seu pai, e sua mãe, ou sua avó, sua tia vai querer uma foto posada da família. E eu faço, eu acho bem importante isso, na verdade. Então, meu trabalho é todo baseado na espontaneidade, ou seja, vocês nem vão perceber eu fotografando. Eu e meu time, né, a gente vai estar trabalhando. A ideia é que vocês se sintam
como se a gente não estivesse lá, sintam-se, sabe? A gente vai fazer essa parada. E, eventualmente, bem organizado no momento que a gente vai definir lá na reunião de checklist, antes do casamento, aonde vão ser feitas, quando vão ser feitas essas fotos de família. E a gente, bem organizado, vai levar 10, 15, às vezes 20 minutos para fazer as fotos da família e, eventualmente, até dos convidados, se vocês quiserem. Para pensar, 20 minutos de 10, 12, 15 horas que dura um casamento é menos de 5% ainda, sempre brinco com eles, é bem menos que 5%. Mas, enfim, essa é a minha pegada. Então, que massa saber que vocês curtem isso. Então, ó, agora eu vou, assim, como é que funciona o trabalho, tá? A ideia do meu trabalho é, baseado na espontaneidade, a gente começa, aí eu vou começar a explicar o como a gente trabalha. 2 fotógrafos, o horário que a gente começa, como funciona o processo. Você entendeu que eu não estava falando para você e eu estava falando para a noiva? Entendi. É exatamente assim que eu estou falando com você agora, eu falo com a noiva. Porque eu pego um ponto que ela gosta do meu trabalho, com as minhas perguntas, né? Por que ela chegou até mim, o que ela gosta do meu trabalho. Ela vai dizer, ela diz, a resposta está ali, cara. E aí eu vou falar o que eu faço, por que eu faço e como eu faço aquilo que ela gosta. E aí ela vai entender se eu sou o fotógrafo ideal para ela ou não. Mas essa é a parada que você tem que entender. Porque se você não sacar por que você é o fotógrafo ideal para eles, eles nunca vão sacar. Se você não conseguir vender para você mesmo, você nunca vai conseguir vender para ninguém.